Olá, meus amados irmãos da PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje, dia 19, eu quero destacar a parábola dos lavradores maus da nossa leitura anual. Se você olhou bem, Jesus contou essa parábola para exortar os sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, contra a sua prática detestável, abominável ao Senhor. Nós estamos com a mente bem fresca, então, diante de todos os profetas que Deus enviou ao povo de Israel para que ele se arrependesse, nós vimos como eles tratavam e trataram os profetas. Eles simplesmente recebiam a palavra de maldição, ou contrária à sua vontade, e eles já tinham esses profetas como inimigos. E eles pegavam e batiam, apedrejavam, matavam, como está na parábola no verso 35. E também nós vemos no verso 39 que ele fala assim, olha, e com o filho do dono da terra farão o mesmo, se referindo a ele, dizendo, olha, vocês farão isso também comigo. Me lançarão fora e me matarão. E nós vemos que no 45 e 46, os fariseus e os saduceus, eles não tiveram uma compreensão de agirem mal ou uma atitude ruim. Eles simplesmente agiram de forma igual, sem mudar em nada a prática dos seus ancestrais, aqueles que vieram antes deles. Mesmo sabendo como eles trataram os profetas, mesmo sabendo que muito do que estava ali era de Deus, tinham sim os falsos profetas, mas aqueles que eles mataram, apedrejaram, colocaram em prisões e também bateram, eram profetas do Senhor, rejeitados por eles. E o povo de Israel entendeu que o recado era para eles, que a exortação era para eles, um povo que não recebia os profetas de Deus, não recebia a palavra de Deus, rejeitava tudo, porque não convinha para eles, não era algo agradável ao coração. E quando não agradava, o que eles faziam? Matavam, se colocavam contra. E aqui não foi diferente, eles estavam com desejo de prender Jesus nessa hora, mas não o fizeram porque tiveram medo da multidão, porque a multidão reconhecia que Jesus era um profeta enviado de Deus, que aquilo que ele falava, ensinava, vinha do alto, só poderia ser de algo divino, porque ele é o próprio Deus. O que nós podemos aprender com esse texto, meus irmãos? É que quando a palavra de Deus vem e nos exorta, nos traz maldição, nos traz alertas, nós não devemos agir com o coração duro como o povo de Israel agiu, tanto diante dos profetas como diante do próprio Jesus, o próprio Deus. Nós devemos, diante da palavra revelada, do Espírito Santo, que nos aponta pecado, que nos convence do pecado, diante de pessoas que nos exortam, nós devemos ter o coração quebrantado, um coração disposto a se arrepender e a ser transformado. E não dizer, olha, se você está contra mim, então você é meu inimigo. Se você vem com uma palavra de exortação, então você é meu inimigo. Que foi exatamente como esses sacerdotes e fariseus agiram. Os líderes deveriam ser os primeiros a dar o exemplo de arrependimento diante de uma exortação. E não agir dessa forma dura, olhando e dizendo, você está falando contra nós, os sacerdotes e os fariseus, então você deve morrer. Você deve ser punido. Você deve ser preso, apedrejado, espancado. E não, meus irmãos, nós devemos ter um coração quebrantado, um coração que está disposto a ouvir a exortação, receber com alegria, para que assim sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Então está aqui a nossa lição de hoje, A palavra nos ensina que nós não devemos agir como estes, que rejeitaram a palavra, rejeitaram os servos do Senhor e rejeitaram se arrepender. Ficaram duros nos seus corações e nos seus desejos.
Que diante da palavra do Senhor, do Espírito Santo, de servos dele, que ele usa para nos exortar muitas vezes, ou até para nos dizer que estamos caminhando de forma correta, que recebamos tudo com alegria, com o coração quebrantado e com gratidão, porque o Senhor está cuidando de nós. Que Deus te abençoe muito e que diante da sua palavra, diante de tudo que ele traz a você, que você receba muito bem, para que você viva muito bem. Tenha um ótimo dia.